E se esta noite não fosse uma noite comum? E se antes de dormir, Deus quisesse tocar exatamente essa parte do seu coração que já não aguenta mais? Talvez você chegou até aqui cansado, com a mente cheia, com o peito apertado, com perguntas que ainda não tiveram resposta, com dores que ninguém vê, com lutas que você vem enfrentando em silêncio. E mesmo que por fora você tente parecer forte, por dentro sente que algo pesa mais do que deveria. Se você está ouvindo esta oração agora, isso não é por acaso. Você não chegou até aqui por acidente. Deus conhece a sua necessidade. Deus viu as lágrimas que ninguém viu. Deus ouviu aquelas palavras que você nem conseguiu dizer em voz alta. E esta oração chegou até você no momento exato. Porque hoje, antes de dormir, você não vai se deitar com o mesmo peso. Você não vai fechar os olhos carregando tudo sozinho. Você não vai entrar nesta noite lutando apenas com as suas próprias forças. Hoje, você vai entregar tudo. Tudo o que dói. Tudo o que preocupa. Tudo o que assusta. Tudo o que você não entende. Porque quando a alma se rende diante de Deus, o céu começa a se mover. E quando um filho cansado diz ao pai: "Eu não consigo mais sozinho", algo santo acontece. Talvez você esteja lutando contra a ansiedade. Talvez seu coração não descanse mesmo quando o corpo está exausto. Talvez as dívidas estejam roubando a sua paz. Talvez uma enfermidade tenha enchido sua mente de medo. Talvez você esteja preocupado com os seus filhos. Talvez existam problemas dentro da sua casa. Talvez exista uma porta fechada diante de você. Talvez alguém tenha ido embora. Talvez alguém tenha mudado com você. Talvez você já tenha orado muito e ainda não viu resposta. E isso fez seu coração se sentir confuso. Mas escute isso com atenção. Mesmo que você não veja, Deus continua agindo. Mesmo que você não entenda, Deus continua presente. Mesmo que a noite pareça longa, Deus não se esqueceu de você. Ele continua sendo Deus na sua dor. Continua sendo Deus na sua espera. Continua sendo Deus no seu silêncio. Continua sendo Deus no meio de tudo aquilo que hoje pesa sobre a sua vida. Por isso, não saia deste momento. Respire fundo. Diminua o ritmo da sua mente. Solte por um instante tudo o que você estava tentando controlar. E permita que esta oração abrace a sua noite. Porque existem noites em que a gente não precisa de explicações. Precisa de refúgio. Precisa de consolo. Precisa sentir que não está sozinho. Precisa entregar a Deus aquilo que já não consegue sustentar. E esta noite é para isso. Para entregar tudo. Para colocar nas mãos do Senhor aquilo que você não consegue resolver. Para entrar em descanso enquanto o céu luta por você. Sim, Deus luta por você. Mesmo que agora você ainda não consiga ver. Mesmo que a resposta ainda não tenha chegado. Mesmo que o problema ainda esteja diante dos seus olhos. Deus luta por você no visível e no invisível. Luta pela sua paz. Luta pela sua família. Luta pela sua saúde. Luta pela sua casa. Luta pelo seu futuro. Luta por aquilo que vem roubando o seu sono. E talvez, nesta noite, a única coisa que você precisa fazer não é se esforçar ainda mais. Talvez nesta noite, você precise confiar. Confiar mesmo sem entender. Confiar mesmo doendo. Confiar mesmo depois de tantas lágrimas. Confiar mesmo quando a sua fé parece pequena. Porque não se trata de chegar forte diante de Deus. Trata-se de chegar verdadeiro. E se você está aqui com o coração quebrado, cansado, confuso ou fraco, ainda assim Deus o recebe. Deus não rejeita quem chega ferido. Deus não ignora quem chega com lágrimas. Deus não despreza quem chega com a alma em pedaços. Pelo contrário, Ele se aproxima, Ele abraça, Ele sustenta, Ele cobre,
e começa a restaurar em silêncio aquilo que parecia estar desmoronando por dentro. Antes de continuar, escreva nos comentários uma frase simples de fé. Escreva: Deus luta por mim. Escreva com calma. Escreva como uma declaração. Escreva mesmo que hoje ainda esteja difícil sentir isso. Porque às vezes a fé começa quando a boca declara uma verdade que o coração ainda está aprendendo a acreditar. E agora, com a alma um pouco mais quieta, vamos orar. Não com pressa, não com palavras vazias, não por costume. Vamos orar como quem chegou ao fim do dia precisando de abrigo, como quem já não quer fingir força, como quem precisa descansar nos braços de Deus. Senhor meu Deus, aqui estou, do jeito que eu estou, sem máscaras, sem defesas, sem força para aparentar. Eu me coloco diante de Ti com o que sou, com o que tenho, com o que sinto, com o que me dói, com o que me preocupa, com aquilo que eu não consegui resolver. E nesta noite santa, neste instante de silêncio, eu quero te entregar tudo. Eu te entrego o meu cansaço. Eu te entrego os meus pensamentos acelerados. Eu te entrego esse peso que eu sinto no peito. Eu te entrego o medo que tenta dominar a minha mente. Eu te entrego as perguntas sem resposta. Eu te entrego as noites em que eu sorri por fora, enquanto por dentro eu estava me quebrando. Eu te entrego os fardos que venho carregando em segredo. Eu te entrego a angústia que às vezes eu nem sei explicar. Eu te entrego a tristeza que eu escondi. Eu te entrego o desespero que me visita quando tudo fica em silêncio. Pai amado, Tu conheces a minha história. Tu sabes o que me aconteceu. Tu sabes o que eu estou vivendo. Tu sabes quantas vezes eu disse que estava bem, quando na verdade eu não estava. Tu sabes quantas vezes eu chorei sozinho. Quantas vezes eu me deitei pensando demais. Quantas vezes eu quis descansar, mas não consegui. Quantas vezes eu senti a alma cheia de barulho. Mas hoje eu não quero continuar lutando sozinho. Hoje eu não quero continuar segurando com as minhas mãos aquilo que só Tu podes carregar. Hoje eu não quero continuar fingindo que tenho controle sobre tudo. Hoje, antes de dormir, eu entrego tudo. Eu deixo aos Teus pés. Eu coloco nas Tuas mãos. Eu solto diante da Tua presença. Senhor, eu Te entrego a minha família. Eu Te entrego cada nome que agora está no meu coração. Eu Te entrego meus pais. Eu Te entrego meus filhos. Eu Te entrego meu esposo. Eu Te entrego minha esposa. Eu Te entrego as pessoas que eu amo. Eu Te entrego também aqueles que estão longe, aqueles que esfriaram, aqueles que se feriram, aqueles que estão vivendo lutas que eu nem consigo enxergar. Cobre a minha casa, entra em cada cômodo, passeia por cada canto do meu lar, toca as paredes deste lugar. Limpa toda a atmosfera pesada, quebra toda a opressão, dissipa toda a escuridão, expulsa todo medo, toda tensão, toda tristeza acumulada, todo ambiente carregado que não vem de Ti. Que nesta noite a Tua paz repouse sobre a minha casa, que a Tua presença encha este lugar, que os problemas não sejam maiores do que o Teu poder, que nenhuma sombra tenha autoridade onde Tu és Senhor. Senhor, eu também Te entrego as minhas cargas financeiras. Tu sabes o que eu devo, Tu sabes o que falta, Tu sabes o que me preocupa quando eu penso no amanhã. Tu sabes a pressão que às vezes eu sinto. Tu sabes o cansaço de fazer contas, de pensar, de procurar, de tentar e ainda não ver saída. Por isso hoje, em vez de continuar me atormentando, eu Te entrego. Eu Te entrego as minhas dívidas. Eu Te entrego as minhas necessidades. Eu Te entrego a porta de trabalho que ainda não se abriu. Eu Te entrego a incerteza do futuro.
Eu te entrego os meus projetos. Eu te entrego os meus esforços. Eu te entrego o pouco e o muito. Faz tu aquilo que eu não consigo fazer. Abre caminhos onde eu não vejo nenhum. Traz provisão onde existe escassez. Dá sabedoria onde existe confusão. Traz oportunidades certas. Afasta aquilo que não convém. E ensina-me a descansar, sabendo que o meu sustento não depende apenas da minha força, mas da tua mão fiel. Senhor, eu te entrego a minha saúde. Eu te entrego o meu corpo. Eu te entrego as minhas dores. Eu te entrego os meus exames. Eu te entrego os meus diagnósticos. Eu te entrego os meus sintomas. Eu te entrego o medo que entra quando algo não está bem. Eu te entrego as enfermidades visíveis e as feridas invisíveis. Eu te entrego aquilo que dói por dentro e por fora. E se existe cansaço nos meus ossos, toca em mim. Se existe opressão no meu peito, liberta-me. Se existe ansiedade na minha mente, acalma os meus pensamentos. Se existe tristeza profunda, abraça-me. Se existem feridas antigas que ainda continuam abertas, começa a curar nesta noite aquilo que ninguém conseguiu curar. Senhor Jesus, tu que acalmavas tempestades com uma palavra, acalma a tempestade que existe dentro de mim, porque às vezes a batalha mais dura não está do lado de fora, está do lado de dentro, está na mente que não se cala, está no coração que teme, está na alma que se enche de pensamentos escuros, está na memória que volta para a dor, está no cansaço de continuar sendo forte. Mas nesta noite, eu me refugio em ti. Eu não me refugio nas minhas emoções. Eu não me refugio nas minhas forças. Eu não me refugio nas minhas ideias. Eu me refugio no teu nome. Eu me refugio na tua presença. Eu me refugio na tua fidelidade. Porque tu és torre forte. Tu és abrigo seguro. Tu és descanso para o cansado. Tu és água para a alma sedenta. Tu és luz quando tudo parece escuro. E ainda que nesta noite eu não tenha todas as respostas, eu tenho algo mais profundo. Eu tenho a tua presença. Eu tenho o teu olhar sobre mim. Eu tenho a certeza de que não estou sozinho. Se você está ouvindo esta oração e precisa que Deus entre em uma situação urgente da sua vida, diga agora, aí dentro do seu coração, qual é essa situação? Diga com as suas palavras. Você não precisa falar bonito. Você não precisa de uma fórmula perfeita. Apenas abra o seu coração. Apenas diga a verdade. Apenas entregue ao Senhor esse assunto que vem roubando a sua paz. Esse problema que volta à sua mente todas as noites. Esse nome que dói. Esse medo que você não conseguiu vencer. Essa situação que está deixando você cansado. Deus já sabe. Mas existe algo poderoso em entregar conscientemente. Em dizer, Senhor, isso também é teu. Eu não vou mais carregar sozinho. Pai amado, hoje eu te entrego aquilo que mais pesa na minha vida agora. Eu coloco diante de ti, não para fugir, não para negar a realidade, mas para parar de carregar sem a tua ajuda. Luta tu por mim, luta tu pela minha casa, luta tu pelos meus filhos, luta tu pelo meu descanso, luta tu pela minha saúde, luta tu por aquilo que eu não entendo, luta tu no escondido, luta tu enquanto eu durmo, luta tu nas conversas que eu não consigo controlar, luta tu nos caminhos que eu ainda não vejo, luta tu no coração daqueles que eu amo. Luta tu contra tudo aquilo que se levantou para roubar a minha paz. E enquanto tu lutas por mim, ensina-me a descansar, ensina-me a soltar, ensina-me a confiar, ensina-me a não viver prisioneiro daquilo que ainda nem aconteceu. Ensina-me a não imaginar derrotas onde tu ainda não escreveste o final. Ensina-me a não entregar a minha paz à ansiedade. Ensina-me a repousar na tua palavra.
Ensina-me a crer que até esta noite pode marcar o começo de algo novo. Porque tu continuas agindo quando tudo parece parado. Tu continuas curando quando eu nem percebo. Tu continuas colocando as peças no lugar quando eu só vejo desordem. Tu continuas abrindo caminhos quando eu só vejo muros. Tu continuas enviando luz quando a minha mente quer se encher de medo. E por isso, nesta noite, eu decido confiar. Não porque tudo já foi resolvido, não porque eu já recebi a resposta, não porque o problema desapareceu de repente, mas porque tu estás comigo. E se tu estás comigo, esta noite não vai me vencer. Esta preocupação não vai me definir. Este medo não vai me governar. Este peso não terá a última palavra. A última palavra é tua. E a tua palavra continua sendo paz. Continua sendo cuidado. Continua sendo provisão. Continua sendo restauração. Continua sendo esperança. Continua sendo vida. Agora mesmo, onde você está, respire mais uma vez e repita no seu coração: Senhor, nas tuas mãos eu deixo esta noite. Nas tuas mãos eu deixo os meus pensamentos. Nas tuas mãos eu deixo a minha casa. Nas tuas mãos eu deixo aqueles que eu amo. Nas tuas mãos eu deixo aquilo que me dói. Nas tuas mãos eu deixo aquilo que eu não consigo mudar. Nas tuas mãos eu deixo aquilo que me preocupa. Nas tuas mãos eu deixo o meu futuro. Nas tuas mãos eu deixo o meu descanso. Nas tuas mãos eu deixo tudo. Fica comigo, Senhor. Fica nesta noite. Fica ao lado da minha cama. Fica na minha respiração. Fica no lugar onde o medo tentou entrar. Fica no lugar onde a tristeza quis permanecer. Fica no lugar onde a ansiedade quis fazer morada. Fica no lugar onde a minha alma precisa de consolo. Fica e faz desta noite um lugar de encontro contigo. Fica e faz deste silêncio um remédio. Fica e faz do meu descanso uma entrega. Fica e faz do meu quarto um refúgio da tua presença. E enquanto o mundo se cala, e enquanto a noite avança, e enquanto pouco a pouco o meu coração diminui o ritmo, eu quero continuar aqui diante de ti, soltando uma por uma as cargas que ainda restam dentro de mim. Porque eu sei que ainda existem coisas dentro de mim que precisam sair. Ainda existem feridas que precisam ser nomeadas. Ainda existem pesos que precisam ser rendidos. Ainda existem lágrimas que precisam encontrar descanso na tua presença. Porque diante de Deus não é preciso esconder nada. Não é preciso fingir força. Não é preciso sorrir quando por dentro tudo está pedindo socorro. Não é preciso aparentar uma fé perfeita. Só é preciso vir assim, com o coração aberto, com a verdade nas mãos, com a alma cansada, com a necessidade de ser sustentado. E isso já é oração. Isso já toca o céu. Isso já move o coração do Pai. Senhor, nesta noite eu também te entrego os meus pensamentos. Eu te entrego essa mente que tantas vezes não para. Eu te entrego esses cenários que eu crio por medo. Eu te entrego essas conversas que eu repito dentro de mim, uma e outra vez. Eu te entrego as palavras que me feriram. Eu te entrego as imagens do passado que ainda me perseguem. Eu te entrego a angústia de imaginar o pior. Eu te entrego o hábito de pensar demais. Tu conheces, Senhor, o cansaço da mente. Tu sabes o peso de uma mente cheia de ruído. Tu sabes como é difícil deitar e não conseguir desligar. Tu sabes como é querer dormir e sentir que o coração continua correndo. Mas nesta noite, em teu nome, eu renuncio ao tormento de tentar controlar aquilo que eu não posso controlar. Renuncio ao hábito de alimentar o medo. Renuncio a continuar girando em torno das mesmas preocupações sem encontrar descanso. Renuncio a deixar a minha mente me arrastar para longe da tua paz. E em lugar disso,
Eu recebo a tua calma, recebo a tua presença, recebo a tua serenidade. Recebo essa paz silenciosa que nem sempre faz barulho, mas começa a colocar ordem dentro da alma. Senhor Jesus, entra na minha mente, passeia pelos meus pensamentos, faz limpeza dentro de mim, apaga todo o pensamento que não vem de ti, silencia toda voz que me acusa, silencia toda mentira que tenta roubar a minha esperança, silencia toda memória que quer me quebrar outra vez. Silencia toda palavra escura que se levantou contra mim e estabelece em mim a tua verdade. Que a tua verdade seja mais forte do que o meu medo. Que a tua verdade seja mais forte do que as minhas lembranças. Que a tua verdade seja mais forte do que a minha ansiedade. Que a tua verdade seja mais forte do que as notícias que eu recebi. Que a tua verdade seja mais forte do que qualquer diagnóstico humano. Que a tua verdade seja mais forte do que tudo aquilo que quis me fazer acreditar que não havia mais saída. Porque contigo sempre existe um caminho. Talvez não o caminho que eu imaginei. Talvez não no tempo que eu esperava. Talvez não da forma exata que eu pedi. Mas contigo sempre existe um caminho. Sempre existe uma saída. Sempre existe uma mão estendida. Sempre existe uma graça escondida. Sempre existe uma luz preparada até para a noite mais escura. E nesta noite eu me agarro a isso. Eu me agarro à tua fidelidade. Eu me agarro à tua palavra. Eu me agarro ao teu amor. Eu me agarro ao teu cuidado. Eu não quero me agarrar ao medo. Eu não quero me agarrar ao desespero. Eu não quero me deitar abraçado à preocupação. Eu quero me deitar abraçado pela tua presença. Eu quero dormir sabendo que tu continuas sendo Deus. Eu quero fechar os olhos sabendo que tu não fechas os teus sobre mim. Eu quero descansar sabendo que tu permaneces acordado, velando a minha vida. A tua palavra diz que tu não dormes. A tua palavra diz que tu guardas os teus filhos. A tua palavra diz que tu és refúgio, escudo, amparo e fortaleza. E nesta noite eu creio nisso. Mesmo que a minha emoção esteja frágil, mesmo que a minha fé pareça pequena, mesmo que ainda existam coisas dentro de mim tremendo, eu creio. Creio que tu me guardas. Creio que tu me cobres. Creio que tu estás aqui. Creio que esta noite não está vazia. Creio que esta noite tem a tua presença. Creio que enquanto eu oro, algo começa a se colocar em ordem dentro de mim. E se alguém está ouvindo esta oração com lágrimas nos olhos, eu quero dizer algo ao seu coração. Você não está sozinho. Você não está sozinha. Deus não o abandonou. Deus não se cansou de você. Deus não se afastou porque viu você fraco. Deus não o rejeitou porque você chegou quebrado. Ele continua aqui, mais perto do que você imagina, mais atento do que você sente, mais presente do que as suas emoções conseguem perceber. E nesta noite, Ele está tocando aquela parte de você que há muito tempo vem pedindo ajuda em silêncio. Talvez faça tempo que você não dorme em paz. Talvez faça tempo que você se deita com a alma tensa. Talvez faça tempo que a noite deixou de ser descanso e virou campo de batalha. Mas escute isso. Deus também entra nas noites difíceis. Deus também visita as madrugadas de ansiedade. Deus também sabe sentar-se ao lado de uma cama onde alguém não consegue parar de pensar. Deus também sabe abraçar quem se sente exausto por dentro. E nesta noite, Ele está aqui. Não como uma ideia, não como uma frase bonita, não como uma emoção passageira. Ele está aqui como Pai, como refúgio, como presença real, como consolo verdadeiro, como força suave, como paz profunda, como companhia fiel. Por isso, antes de seguir,
Respire novamente. E enquanto você respira, imagine por um instante que não está carregando sozinho o seu peso. Imagine que essas preocupações que você sente no peito estão sendo colocadas, uma por uma, nas mãos de Deus. Essa dívida, essa dor física, esse diagnóstico, esse conflito familiar, esse filho que preocupa você, essa pessoa que você ama e que mudou, esse processo que está parado, essa porta fechada, esse medo do amanhã, esse cansaço emocional, esse choro que ninguém conhece. Entregue. Entregue mais uma vez, mesmo que você já tenha entregado ontem, mesmo que sinta que voltou a pegar esse peso para si. Entregue de novo, porque às vezes a entrega não acontece apenas uma vez. Às vezes, a alma precisa voltar a se render, voltar a dizer: Senhor, mais uma vez eu coloco isso nas tuas mãos. E isso não é fraqueza, isso é dependência santa. Isso é reconhecer que sem Deus nós não conseguimos. Isso é permitir que o céu intervenha onde as nossas forças já não alcançam. Pai amado, eu também te entrego os meus relacionamentos. Eu te entrego os vínculos quebrados. Eu te entrego os silêncios desconfortáveis. Eu te entrego as feridas que outras pessoas deixaram em mim. Eu te entrego a decepção. Eu te entrego a traição. Eu te entrego aquilo que eu esperava e não chegou. Eu te entrego quem me feriu. Eu te entrego as palavras que se cravaram no meu coração. Eu te entrego a dor de não me sentir compreendido. Eu te entrego a distância. Eu te entrego a frieza. Eu te entrego a ausência. Eu te entrego as despedidas que ainda doem. E também te entrego as minhas reações, o meu orgulho, a minha dureza, o meu medo de voltar a confiar, a minha tendência de me fechar por dentro, o meu cansaço de esperar mudanças, o meu jeito de me proteger até de quem me ama. Cura, Senhor, aquilo que está ferido em mim. Cura o que ficou aberto. Cura o que se encheu de amargura. Cura o que se endureceu por causa de tanta dor. Cura aquilo que eu ainda não sei nomear. Cura aquilo que só tu consegues ver. E onde houver pessoas que precisam mudar, toca nelas. Onde houver conversas pendentes, prepara o momento. Onde houver reconciliação possível, abre o caminho. Onde houver necessidade de limites, dá-me sabedoria. Onde houver necessidade de soltar, dá-me obediência. Onde houver necessidade de esperar, dá-me paciência. Onde houver necessidade de perdoar, dá-me o teu coração. Porque sozinho eu não consigo. Mas contigo, Senhor, até o que parece mais difícil pode começar a ser transformado. Senhor, eu também te entrego o meu passado. Eu te entrego as cenas que ainda me doem. Eu te entrego os erros que ainda me envergonham. Eu te entrego as decisões que me pesam. Eu te entrego aquilo que eu não fiz bem. Eu te entrego as culpas que eu carrego. Eu te entrego as oportunidades perdidas. Eu te entrego as etapas que eu não sei como encerrar. Eu te entrego o peso de olhar para trás e sentir tristeza. Eu te entrego a sensação de ter chegado tarde. Eu te entrego a voz interior que me condena por aquilo que eu fui. Eu te entrego a dureza com a qual tantas vezes eu me julgo. E nesta noite eu te peço algo profundo. Não apenas que me perdoes, mas que me ensines a receber o teu perdão. Porque às vezes tu já soltaste aquilo que eu ainda continuo carregando. Às vezes tu já limpaste aquilo que eu ainda continuo lembrando. Às vezes tu já fechaste feridas que eu ainda continuo tocando com medo. Às vezes tu já falaste paz, mas eu ainda continuo ouvindo culpa. Por isso, nesta noite, eu rompo acordo com toda condenação. Rompo acordo com toda voz que me diz que eu já não mereço me levantar. Rompo acordo com toda mentira
que tenta me definir pelo meu passado. Rompo o acordo com toda a escuridão que tenta usar os meus erros para me afastar de ti. Eu não pertenço à culpa. Eu não pertenço ao medo. Eu não pertenço à vergonha. Eu pertenço a ti, Senhor. E se tu me chamas de filho, e se tu me chamas de filha, então eu não vou dormir debaixo de condenação. Eu vou dormir debaixo da graça. Eu vou dormir debaixo da misericórdia. Eu vou dormir debaixo do teu amor. Eu vou dormir debaixo da tua cobertura. Eu vou dormir lembrando que onde abundou a dor, a tua graça pode superabundar. E se nesta noite alguém se sente indigno de orar, escute isso com atenção. É exatamente porque você está cansado que pode vir. É exatamente porque você se sente fraco que pode se aproximar. É exatamente porque você não tem respostas que pode descansar em Deus. Ninguém chega à presença do Pai porque já resolveu tudo. Nós chegamos porque precisamos ser sustentados. Nós chegamos porque não conseguimos sozinhos. Nós chegamos porque a alma reconhece que precisa de salvação, refúgio e misericórdia. Então não se afaste. Não deixe que a culpa roube este momento de você. Não deixe que o inimigo convença você de que Deus não quer mais escutá-lo. Não deixe que a vergonha faça você se esconder. Hoje não. Nesta noite não. Nesta noite você chega como está. E Deus recebe você como está. Para transformar, para cobrir, para restaurar, para devolver o fôlego, para lembrar você de que Ele ainda não terminou a obra na sua vida. Que ainda existe propósito. Que ainda existe esperança. Que ainda existem promessas vivas sobre a sua história. Que ainda existe amanhã. Que ainda existe luz depois desta noite. E agora, enquanto você continua aqui em oração, coloque também diante do Senhor o seu futuro. Esse futuro que às vezes inquieta você. Esse futuro que você tenta imaginar para sentir segurança. Esse futuro que assusta porque você não consegue controlar. Esse futuro que parece incerto. Esse futuro que às vezes chega à sua mente como ameaça e não como promessa. Entregue. Entregue isso a Deus. Você não nasceu para viver escravo do amanhã. Você não foi criado para carregar antecipadamente aquilo que ainda nem chegou. Cada dia traz o seu próprio cuidado. E esta noite não foi feita para que você se atormente com o que virá. Ela foi feita para você descansar nas mãos daquele que já está no seu amanhã. Deus já está onde você ainda não chegou. Deus já viu aquilo que você ainda não viu. Deus já preparou recursos que você ainda nem imagina. Deus já abriu caminhos que hoje você ainda não consegue distinguir. Deus já esteve no dia que preocupa você. E se Ele já está lá, então você pode descansar aqui, pode respirar aqui, pode dormir aqui, pode se entregar aqui. Pai amado, eu te entrego o meu amanhã. Eu te entrego esta semana. Eu te entrego aquilo que vem pela frente. Eu te entrego as notícias que podem chegar. Eu te entrego as decisões que eu vou precisar tomar. Eu te entrego as pessoas com quem eu vou ter que falar. Eu te entrego as minhas pendências. Eu te entrego os meus desafios. Eu te entrego os pesos que podem querer voltar sobre mim quando eu despertar. E desde agora eu declaro que o meu amanhã não será governado pelo medo, será coberto pela tua presença. O meu amanhã não será dominado pela angústia, será sustentado pela tua fidelidade. O meu amanhã não estará nas mãos do caos, estará nas tuas mãos. E as tuas mãos são boas, as tuas mãos são fiéis, as tuas mãos não abandonam, as tuas mãos não soltam, as tuas mãos sabem guiar, as tuas mãos sabem corrigir, as tuas mãos sabem abrir portas, as tuas mãos sabem defender, as tuas mãos sabem prover,
As tuas mãos sabem sustentar quem já não aguenta mais. Senhor, enquanto esta oração continua avançando, eu sinto que a minha alma começa a diminuir o ritmo. Sinto que algo dentro de mim começa a ceder. Sinto que algo dentro de mim começa a soltar. E mesmo sem ter todas as respostas, eu começo a sentir algo precioso, a tua paz. Essa paz que não depende de tudo estar resolvido. Essa paz que não depende de o problema desaparecer em um segundo. Essa paz que não depende de circunstâncias perfeitas. Essa paz que desce como um manto. Essa paz que coloca ordem. Essa paz que abraça. Essa paz que cobre. Essa paz que me lembra que tu continuas no controle. E eu quero permanecer aqui mais um pouco. Quero continuar orando. Quero continuar soltando. Quero continuar entregando. Porque ainda existem partes da alma que precisam ser tocadas pela tua presença. Ainda existem medos que precisam se render. Ainda existem áreas da minha vida que precisam descansar completamente em ti. Ainda existem lugares dentro de mim onde o medo quer permanecer. Ainda existem pensamentos que voltam. Ainda existem perguntas que tentam se levantar. Ainda existem cansaços acumulados. Ainda existem lembranças que batem à porta da minha mente quando tudo fica em silêncio. Mas nesta noite, eu não vou abrir a porta para os meus medos. Nesta noite, eu vou abrir a porta para a tua presença. Porque quando tu entras, Senhor, algo muda. Quando tu entras, a escuridão recua. Quando tu entras, o coração encontra abrigo. Quando tu entras, aquilo que parecia insuportável começa a perder força. Quando tu entras, a alma se lembra de que tem um pai. E eu preciso me lembrar disso nesta noite. Preciso me lembrar de que eu não estou à deriva. Preciso me lembrar de que eu não fui esquecido. Preciso me lembrar de que eu não estou caminhando sem direção. Preciso me lembrar de que eu não estou sendo castigado pelo silêncio. Preciso me lembrar de que, mesmo quando eu não entendo os teus tempos, eu continuo dentro das tuas mãos. Senhor, nesta noite eu também te entrego os meus medos mais profundos. Eu te entrego aqueles medos que eu quase nunca consigo confessar. O medo de perder, o medo de não conseguir, o medo de adoecer, o medo de ficar sozinho, o medo de fracassar, o medo de que nada mude, o medo de ver aquilo que eu amo se romper, o medo de receber uma notícia dolorosa, o medo de que o peso seja maior do que as minhas forças, o medo de cair de novo, o medo de não sair desta fase. Tu conheces cada um desses medos. Tu sabes de onde eles vieram. Tu sabes como eles se formaram. Tu sabes quais palavras os alimentaram. Tu sabes quais feridas os fizeram crescer. Tu sabes como eles tentaram dominar as minhas decisões, os meus pensamentos e até o meu descanso. Mas hoje, diante de ti, eu não quero mais continuar me rendendo ao medo. Eu quero me render a ti. Eu quero te entregar esses medos um por um. Eu quero colocá-los debaixo da tua autoridade. Eu quero parar de obedecer às vozes do pavor e começar a ouvir a voz da tua verdade. Porque a tua voz não confunde. A tua voz não oprime. A tua voz não humilha. A tua voz não desespera. A tua voz guia. A tua voz acalma. A tua voz sustenta. A tua voz corrige com amor. A tua voz levanta quem caiu. A tua voz ilumina quando a alma não sabe por onde continuar. E nesta noite, eu quero ouvir essa voz acima de todas as outras, acima do barulho interior, acima das minhas lembranças, acima do meu cansaço, acima da minha ansiedade, acima daquilo que disseram a meu respeito, acima daquilo que o inimigo tentou plantar em mim. Acima de tudo, fala comigo, Senhor, no silêncio. Fala comigo na quietude desta noite.
Fala comigo enquanto eu respiro. Fala comigo enquanto eu me aquieto. Fala comigo enquanto as minhas forças diminuem e a minha alma começa a descansar em Ti. Diz novamente que eu não estou sozinho. Diz novamente que Tu me sustentas. Diz novamente que Tu não vais me soltar. Diz novamente que eu não cheguei até aqui para ser abandonado. Diz novamente que até esta noite está sendo usada por Ti para curar algo dentro de mim. Diz novamente que existe propósito mesmo quando eu ainda não vejo o resultado. Diz novamente que nem todo silêncio significa ausência. Diz novamente que muitas vezes Tu ages mais profundamente quando tudo parece parado. Porque eu preciso disso, Senhor. Preciso da Tua palavra sobre a minha noite. Preciso da Tua verdade sobre as minhas emoções. Preciso da Tua paz sobre a minha agitação. Preciso da Tua luz sobre aquilo que eu não compreendo. E enquanto eu oro, sinto que Tu me convidas a soltar mais, a confiar mais, a resistir menos, a parar de lutar com as minhas próprias forças, a descansar na Tua soberania, a aceitar que nem tudo depende de mim, a reconhecer que Tu continuas sendo Deus mesmo quando eu não entendo o processo. E isso traz alívio, porque um dos pesos mais pesados nem sempre é o problema em si. Às vezes, é acreditar que a gente precisa resolver tudo sozinho. Às vezes é pensar que se a gente não ficar em estado de alerta o tempo inteiro, tudo vai desmoronar. Às vezes é viver com a tensão de sentir que se soltar, tudo piora. Mas nesta noite, eu quero quebrar essa mentira. Nem tudo depende de mim. Nem tudo está sobre os meus ombros. Eu não sou o salvador da minha casa. Eu não sou o dono do amanhã. Eu não sou aquele que sustenta o universo. Tu és Deus, e eu sou Teu filho, e eu sou Tua filha. E isso significa que eu posso descansar. Isso significa que eu posso dormir. Isso significa que eu posso abaixar as armas do controle. Isso significa que eu posso parar de vigiar tudo por dentro. Isso significa que eu posso fechar os olhos, sabendo que a Tua mão continua estendida sobre a minha vida. Senhor, eu Te entrego esse desejo cansativo de controlar. Eu Te entrego a minha necessidade de entender cada detalhe. Eu Te entrego a minha pressa por ver resultados. Eu Te entrego a minha frustração quando as coisas não se movem como eu esperava. Eu Te entrego as minhas exigências silenciosas. Eu Te entrego os meus tempos. Eu Te entrego os meus planos. Eu Te entrego as minhas expectativas. Eu Te entrego a imagem que eu tinha de como tudo deveria se resolver. Eu Te entrego até a decepção que eu senti quando nada aconteceu do jeito que eu queria. Porque nesta noite, eu não quero Te impor a minha maneira. Eu quero confiar na Tua. Eu não quero ditar o caminho. Eu quero Te seguir. Eu não quero exigir sinais nas minhas condições. Eu quero aprender a esperar contigo. Eu não quero viver irritado com o processo. Eu quero ser sustentado dentro dele. Dá-me, Senhor, um coração que saiba descansar mesmo em processos longos. Dá-me um espírito ensinável. Dá-me humildade para reconhecer que Tu enxergas mais longe do que eu. Dá-me serenidade para aceitar que o Teu tempo também é amor. Dá-me sensibilidade para não interpretar o silêncio como rejeição. Dá-me fé para continuar acreditando, mesmo sem evidências imediatas. Dá-me paciência santa. Dá-me esperança madura. Dá-me descanso interior. Dá-me uma alma que não se quebre por não entender tudo. Porque às vezes, Senhor, o que mais dói não é apenas o problema. É não saber quando vai acabar. É não saber como vai se resolver. É não saber o que Tu estás fazendo enquanto eu espero. Mas nesta noite,
Eu também quero te entregar isso. Eu te entrego a minha necessidade de ter respostas rápidas. Eu te entrego o meu desespero por ver alguma coisa acontecer logo. Eu te entrego a minha luta com a espera. Eu te entrego o meu cansaço com os tempos prolongados. Eu te entrego a minha sensação de estar parado. Eu te entrego a pergunta que tantas vezes saiu do meu coração: até quando? E em vez de ficar preso nisso, eu quero descansar nesta verdade. Tu não chegas atrasado, tu não te enganas, tu não te desinteressas, tu não te esqueces, tu não perdes o controle. Tu não abandonas os teus em meio ao processo. Mesmo que eu não entenda tudo, eu continuo nas tuas mãos. Mesmo que eu ainda não veja a saída, eu continuo debaixo da tua cobertura. Mesmo que as minhas emoções subam e desçam, a tua fidelidade permanece firme. E é nessa fidelidade que eu quero me deitar hoje. É nessa fidelidade que eu quero apoiar a minha mente. É nessa fidelidade que eu quero repousar o meu coração. É nessa fidelidade que eu quero deixar as minhas preocupações adormecerem. Sim, Senhor, eu quero deixar as minhas preocupações adormecerem nas tuas mãos. Eu não quero me deitar conversando com a ansiedade. Eu não quero dormir imaginando desgraças. Eu não quero fechar os olhos e continuar alimentando o medo. Eu quero fechar os olhos e repetir o teu nome. Eu quero fechar os olhos e lembrar das tuas promessas. Eu quero fechar os olhos e sentir que estou escondido debaixo das tuas asas. Eu quero fechar os olhos e descansar como uma criança que sabe que o Pai está por perto. Por isso, neste momento, eu declaro com a voz da alma que esta noite pertence a Deus. O meu quarto pertence a Deus. A minha mente pertence a Deus. O meu descanso pertence a Deus. Os meus sonhos pertencem a Deus. A minha família pertence a Deus. A minha história pertence a Deus. O meu futuro pertence a Deus. E nada que venha das trevas tem direito de governar esta noite. Nenhum pesadelo, nenhuma opressão, nenhum pensamento de desespero, nenhum espírito de medo, nenhuma palavra de derrota, nenhuma sombra do passado. Nada que não venha de ti terá autoridade sobre o meu descanso. Eu me cubro com a tua presença. Eu me cubro com a tua paz. Eu me cubro com o teu nome. Eu me cubro com o teu amor. Eu me cubro com a tua verdade. Eu me cubro com a tua fidelidade. E eu te peço que coloques anjos ao redor da minha casa. Anjos ao redor da minha cama. Anjos em cada entrada. Anjos em cada janela. Anjos guardando aqueles que eu amo. Anjos rodeando os meus filhos. Anjos acompanhando aqueles que estão longe. Anjos velando enquanto dormimos. Que todo o ambiente contrário recue. Que toda presença estranha à tua paz se dissipe. Que todo peso espiritual seja quebrado. Que toda inquietação persistente perca a força. Que toda a atmosfera de angústia saia deste lugar. E que a tua presença, doce e poderosa, permaneça como um manto santo sobre esta noite. Se você está ouvindo esta oração e tem sentido muita batalha espiritual, muita ansiedade ou uma opressão difícil de explicar, diga agora ao Senhor, aí dentro do seu coração: Jesus, cobre a minha noite. Repita devagar: Jesus, cobre a minha noite. Mais uma vez: Jesus, cobre a minha noite. Porque existe poder no nome dele. Existe descanso no nome dele. Existe abrigo no nome dele. Existe autoridade no nome dele. Existe luz no nome dele. Existe vitória no nome dele. Não porque nós somos fortes, mas porque ele continua sendo o Senhor. Senhor Jesus, entra também nos meus sonhos. Santifica o meu descanso. Purifica a minha mente enquanto eu durmo. Fala paz ao meu interior. Restaura as minhas forças. Renova o meu corpo. Renova a minha alma. Renova a minha esperança.
Faz com que esta noite não seja apenas uma pausa física, mas também uma visita da tua presença. Faz com que, enquanto o meu corpo descansa, o meu coração seja ministrado por ti. Faz com que, enquanto eu durmo, tu continues agindo. Continua curando aquilo que dói. Continua colocando em ordem aquilo que está confuso. Continua afrouxando os nós da alma. Continua tirando pesos. Continua tocando memórias. Continua fortalecendo o meu interior. Continua defendendo a minha casa. Continua lutando aquelas batalhas que eu não consigo lutar, nem acordado, nem dormindo. E se nesta noite alguém está ouvindo com a alma muito ferida, com o coração transbordando, com a sensação de que já não aguenta mais, eu quero que você ouça isso como se o próprio Deus estivesse sussurrando ao seu coração agora. Descanse, não porque tudo terminou, mas porque Ele continua com você. Descanse, não porque você já viu o milagre completo, mas porque o céu não parou de se mover. Descanse, não porque você entende todos os detalhes, mas porque está nas mãos daquele que entende tudo. Descanse, não porque você é forte, mas porque Ele é fiel. Descanse, não porque amanhã não trará desafios, mas porque amanhã também estará coberto pela presença dEle. E enquanto essas palavras caem sobre o seu coração, deixe que alguma coisa dentro de você pare de resistir. Deixe que a alma pare de se apertar. Deixe que o peito abaixe a guarda. Deixe que os ombros se soltem. Deixe que os pensamentos desacelerem. Deixe que o coração se lembre de que também foi criado para confiar. Porque existe uma diferença entre se render ao medo e se render a Deus. Render-se ao medo esvazia. Render-se a Deus traz descanso. Render-se ao medo aprisiona. Render-se a Deus liberta. Render-se ao medo rouba a paz. Render-se a Deus devolve o fôlego. E nesta noite, nós não nos rendemos ao medo. Nós nos rendemos a Deus. Nós nos rendemos ao amor dEle. Nós nos rendemos ao cuidado dEle. Nós nos rendemos à vontade boa dEle. Nós nos rendemos à sabedoria dEle. Nós nos rendemos ao governo dEle. Nós nos rendemos ao abraço dEle. E a partir dessa rendição santa, a alma começa a descansar de verdade. Eu ainda quero permanecer mais um pouco nesta presença. Eu ainda quero continuar falando contigo, Senhor. Porque existe uma parte profunda do coração que, quando começa a se sentir segura, também começa a chorar, a soltar e a ser curada. Amém. E agora, antes de encerrar esta oração, eu quero falar algo ao seu coração. Se você chegou até aqui, isso não foi por acaso. Deus sustentou você em cada palavra. Deus ouviu até aquilo que você não conseguiu expressar. Deus recebeu o seu cansaço. Deus recebeu as suas lágrimas. Deus recebeu os seus pesos. E mesmo que você ainda não tenha visto tudo resolvido, algo já aconteceu nesta noite. A sua alma não está sozinha. A sua história não está abandonada. A sua casa não está desprotegida. O seu descanso não ficará vazio. O Senhor já está agindo. Já está entrando onde você não podia entrar. Já está tocando aquilo que você não conseguia mudar. Já está lutando por você. Já está cobrindo os seus. Já está abrindo caminho no invisível. Por isso, solte mais uma vez. Solte com fé. Solte com calma. Solte sabendo que Deus não falha. Solte sabendo que o céu não chega atrasado. Solte sabendo que esta noite pode ser o começo de uma paz nova. Pai amado, nas tuas mãos nós deixamos esta noite. Nas tuas mãos nós deixamos a nossa mente. Nas tuas mãos nós deixamos o nosso corpo. Nas tuas mãos nós deixamos a nossa família. Nas tuas mãos nós deixamos a nossa casa. Nas tuas mãos nós deixamos o amanhã. Nas tuas mãos nós deixamos o urgente. Nas tuas mãos
nós deixamos aquilo que dói. Nas tuas mãos nós deixamos aquilo que ainda não entendemos e declaramos que enquanto dormimos, tu continuas sendo Deus, tu continuas agindo, tu continuas curando, tu continuas protegendo, tu continuas abrindo caminhos, tu continuas sustentando os teus filhos com amor fiel. Que esta noite seja de descanso verdadeiro, que esta noite seja de cobertura espiritual, que esta noite seja de alívio para o coração, que esta noite seja de silêncio santo, que esta noite seja de consolo, que esta noite seja de renovação, que esta noite seja de encontro contigo. Senhor Jesus, fica nesta casa, fica neste quarto, fica junto de cada pessoa que está ouvindo esta oração. Fica perto de quem chora, fica perto de quem teme, fica perto de quem espera, fica perto de quem está cansado, fica perto de quem precisa de um milagre, fica perto de quem sente que já não consegue mais. E onde houver ansiedade, derrama a tua paz. E onde houver tristeza, derrama o teu consolo. E onde houver enfermidade, derrama o teu toque. E onde houver escassez, derrama a tua provisão. E onde houver confusão, derrama a tua luz. E onde houver batalha, derrama a tua vitória. Nesta noite nós descansamos em ti. Nesta noite nós confiamos em ti. Nesta noite nós entregamos tudo. Nesta noite nós declaramos que tu lutas por nós. E amanhã, quando despertarmos, continuaremos crendo, continuaremos orando, continuaremos esperando, continuaremos caminhando contigo. Porque o mesmo Deus que nos sustentou hoje também irá à nossa frente amanhã. Se esta oração tocou o seu coração, escreva nos comentários. Amém. Deus luta por mim. E compartilhe esta oração com alguém que precisa dormir esta noite debaixo da paz de Deus. Que o Senhor abençoe o seu descanso, que Ele cubra você, que Ele dê paz à sua mente e que a presença dEle repouse sobre você, sobre a sua casa e sobre aqueles que você ama. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.